Senhor, nós queremos agradecer a Ti pelo dom da vida, pela paz, pela alegria, pela manifestação do Teu poder sobre a nossa vida. Nós Te louvamos e pedimos ao Senhor que esta manhã seja memorável, seja um tempo importante na nossa vida, onde o Senhor vai tratar conosco e falar ao nosso coração. É isso que nós desejamos e desde já receba a honra, a glória, a exaltação e louvores. Em nome de Jesus. Amém. Amigos e amigas, me respondam, por favor. Você é uma pessoa indecisa? Me fala um pouco sobre isso. Você se considera uma pessoa indecisa diante de situações que você precisa tomar uma decisão? Você se considera uma pessoa que tem dificuldade em tomar decisões? Você é indeciso, indecisa? Vamos lá. Elizabeth disse: eu sou muito indecisa. Você fica muito inseguro nas suas decisões? Ou você é uma pessoa muito segura quando você decide, você tem muita segurança, você vai para cima mesmo? Como é que funciona? Você é muito indeciso ou pouco indeciso? A Alexandra disse: não, eu sou bem decidida. Legal, vamos lá. Ô Nilzete, um grande abraço para você de Imbituba, Santa Catarina. Amiga da minha amiga, Anelise, minha amiga Anelisa, que também está aqui nessa live. Vamos lá. A Jane disse: sim, sou indecisa, insegura. Custódio Anália escreveu: cautela é bom. A Jo disse: já fui, hoje não mais. A Ed disse: sim, indecisa. Vamos lá. A Maria Pascoal disse: muito indecisa. O Rosivaldo disse, ele pergunta, né? A indecisão está ligada ao medo? Sim, também. Também. Mas vocês são decididos ou vocês são indecisos? Quando surge uma situação na vida, vocês partem para cima, decidem a situação ou ficam com receio, ficam indecisos, não sabem qual caminho a tomar? A Joana disse: às vezes sou. O Leandro disse que ele sempre deixa para depois. Cláudia disse: eu sou bem decidida, mas analiso muito. A Ed disse: digamos, excesso de cautela. Ivone disse: eu decido. Josefa disse: eu sou muito decidida. A Elizabeth disse: eu sou bem decidida na maioria das vezes. Para determinados assuntos pondero muito, oro, Deus responde e ainda peço confirmação. A Edna disse, a Edna Linhares: eu vou para cima. Que mais? Vamos lá. A Pila Pereira disse: fico com receio de errar. A Neuza escreveu: a indecisão atrapalha na maioria das vezes nas nossas atitudes. Vamos lá. A Sônia perguntou se aqui travou. Aqui não. Se estiver travando aí no seu celular, coloca no seu 4G. É melhor. Vamos lá. Que legal. Depende da situação, disse a Cleo, né? Depende da situação. Analiso mais. A Fabiana Pirani disse: já fui muito, hoje menos.
Vocês acham que isso depende da situação? O que vocês acham? Vamos lá. O que vocês acham? Depende da situação? Será que a gente sempre é muito decidido em tudo? Será? Bom, não sei vocês, mas comigo tem situações que eu sou bem decidido. Eu vou pra cima e decido. Maravilha, mas tem coisas, depende da situação, eu fico indeciso, fico com receio, às vezes me sinto perdido. É isso aí, o Zé está falando sim, depende da situação. Rafael disse, sim, bastante, depende, é isso aí. Depende da situação, disse a Valéria Cristine. Acho que todos nós, né, somos assim. Depende da situação. Embora tem gente que é sempre indeciso. Independente da situação, sempre é indeciso, né? Tem gente assim, que sempre tem medo de tudo, medo de decidir. Ou então, deixa o tempo passar e vamos ver o que vai dar. Mas vamos lá, eu quero conversar com vocês sobre este tema à luz do Salmo 23. Salmo 23 diz assim, amigos: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam e protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Bom, gente, o tema hoje é sobre indecisão, né? E à luz do Salmo 23, nós já meditamos trecho por trecho aqui desse Salmo, né? E eu vou destacar aqui o versículo 3, a parte B. A parte A, a primeira parte do versículo 3, nós meditamos na segunda-feira, né? Quando nós falamos sobre restaura-me o vigor. E hoje nós vamos falar sobre essa parte B do texto. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Esse é o trecho que nós vamos meditar e falar sobre indecisão. Bom, meus amigos, uma das coisas que mais nos causa estresse nessa vida, uma das coisas que mais nos causa estresse e nos leva ao limite da nossa saúde física e emocional são as nossas indecisões. Diante dos problemas que o mundo vive, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, inclusive nos dias atuais, muitos estão indecisos, não sabem o que vão fazer da vida, não sabem qual o rumo a seguir, não sabem qual é a decisão a tomar. Tanto as decisões como a falta de decisões, elas produzem consequências na nossa vida. E por vezes consequências sérias. A indecisão nos adoece e nós não avançamos na vida. Uma pessoa de mente indecisa, ela produz desequilíbrio para ela mesma. Uma pessoa desequilibrada é uma pessoa que não tem rumo. Toda pessoa indecisa é inconstante em todos os seus caminhos. Tomar decisões, gente, por vezes não é fácil. A gente sabe disso. Há decisões que é muito simples a gente tomar. De repente eu vou tomar uma decisão aqui, eu vou sair daqui agora e vou tomar uma água, um copo d'água. É mais fácil, você vai lá na cozinha, pega um copo d'água e pronto. Mas há outras decisões na vida que são extremamente complexas, difíceis.
Mas tomar decisões é muito importante. Tomar decisões é muito importante. Inclusive, gente, o sucesso na vida de uma pessoa está relacionado com as suas escolhas. Decisões sábias e inteligentes vão nos levar ao sucesso. Mas as decisões e escolhas erradas que fazemos nos levam ao fracasso. Talvez hoje você esteja colhendo na sua vida uma série de fracassos por causa de escolhas erradas que você fez na vida. As nossas escolhas de hoje, elas têm desdobramentos no futuro. E afetam a nossa vida, gente. Afetam a nossa vida e às vezes trazem um impacto por muitos e muitos anos. Hoje, eu creio que muitos precisam tomar decisões importantes e precisam de uma direção. Será que você não é essa pessoa? Que precisa tomar uma decisão muito importante? E precisa de uma direção, precisa de uma palavra de Deus? Será que você não é essa pessoa? Quantos aqui precisam tomar uma decisão importante nesses dias? Deixa eu ver aí, levanta a mão. Coloca a mãozinha aí, deixa eu ver. Você precisa, dá um joinha aí. Quantos aqui precisam tomar uma decisão importante nesses dias? E precisam de uma direção? Deixa eu ver, coloca para mim rapidinho. Deixa eu ver. Olha lá. Maria Pascoal. Tem uma turma aqui, ó. Quantos precisam tomar uma decisão? Vamos lá, olha lá quanta gente, ó. A Lenise, a Deise, Roseli, Lidiane Rodrigues, olha lá, Marta da Silva, enfim. A Cláudia, Andréa Grazia. Olha quanta gente precisa tomar uma decisão e precisa de uma direção de Deus. Pois é, Deus vai agir, Deus vai ajudar, Deus é conosco, Deus é por nós. Então, meus amigos, eu creio que hoje o Senhor vai abrir portas, abrir caminhos, vai te ajudar nas decisões que você precisa tomar. No salmo que nós lemos, Davi diz o seguinte, lá no versículo 3, a parte B, ele diz: guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Como é que isso acontece? Hein? Como é que isso acontece? Como é que a gente coloca em prática isso na nossa vida? Como é que eu introduzo Deus nas minhas decisões? Essa é uma pergunta importante. Como é que eu posso introduzir Deus nos negócios, na empresa, no casamento, na família, nos relacionamentos? Como é que eu posso introduzir Deus nessas coisas? Gente, a coisa mais extraordinária, é quando a gente começa a tomar decisões ao lado de Deus e faz dele o autor e o grande influenciador das nossas decisões. Esse é o grande desafio. Então, eu quero pensar com vocês e pontuar algumas coisas importantes dentro da seguinte pergunta. A pergunta que eu lhes faço aqui: o que fazer para ser guiado pelos caminhos da justiça, como declara o salmista, né? O que é que nós devemos fazer para sermos guiados pelos caminhos da justiça? Davi disse: guia-me nas veredas, no caminho, nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Então, o que é que devemos fazer para sermos guiados por estes caminhos de justiça? Primeiro, número 1, anote, por favor. Admita que você precisa de um guia. Admita que você precisa de um guia. Anotou? Você precisa, meu irmão, minha irmã, você precisa do bom pastor para guiar a sua vida. O diabo oferece muitos guias para guiar você. Não é?
O diabo tem o desejo que você tenha um futuro catastrófico. Mas se você deseja que Deus participe da sua história, então convide o Senhor hoje para ser o seu orientador. Convide hoje o Senhor para ser o guia da sua vida. Deus tem o prazer em revelar a nós, amigos, a sua vontade. E a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Sempre. Mas por causa do pecado, nós estamos sempre entre dois caminhos. Sempre entre dois caminhos. Ou nós decidimos que Deus vai assumir o controle e ser o guia, o nosso guia, ou então nós vamos decidir que nós mesmos vamos direcionar os nossos passos. É uma decisão, a gente sempre está nesses dois caminhos, sempre nesses dois caminhos. Ou é Deus assumindo o controle e sendo nosso guia, ou a gente assume esse controle e a gente direciona a nossa vida e os nossos passos. O que é que você deseja? Todas as vezes que o ser humano decide ele mesmo guiar os seus passos, o final sempre é ruim. Sempre é terrível. Catastrófico. O mundo está no que está, meus amigos, porque o homem decidiu guiar a sua vida sozinho. Por isso que o mundo está no que está. O nosso país está do jeito que está. Por quê? Por causa disso, porque o homem decidiu guiar a sua vida sozinho. E todas as vezes que o homem decide guiar a sua vida sozinho, o final dá ruim, como diz muita gente. Vai dar ruim. Amigos, Deus nos deu a capacidade de escolher. É verdade. O livre-arbítrio é a capacidade humana de escolher e decidir. Isso é o livre-arbítrio. Há muitas coisas que nós não temos a capacidade de escolher, é verdade. Tem muita coisa que a gente não consegue, não tem essa capacidade para escolher. Né? Por exemplo, você não escolheu o lar que você ia nascer. Você não teve essa capacidade de escolha. Você não pôde escolher, por exemplo, o sexo que você ia nascer. Não é verdade? Não. Você não pôde escolher a cidade que você nasceu. E assim vai. Você não pôde escolher o seu nome. Então tem coisas que a gente não tem capacidade de escolher, é verdade. Mas há outras tantas coisas que nós podemos escolher. E nós temos que escolher. Nós podemos escolher se nós queremos, por exemplo, se nós queremos ou não o caminho da salvação. Isso a gente pode escolher. Nós podemos escolher se aceitamos ou não Jesus como nosso Salvador. Isso nós podemos escolher. Disse a minha amiga aqui, a Débora Leal, o homem para casar, sim, isso é verdade. É isso aí, Débora. A pessoa com quem você namora, aí você pode escolher. Com quem você casa, você pode escolher também. É isso aí. Deus tem uma vontade, gente. Deus tem um caminho, Deus tem uma direção, Deus tem uma proposta, Deus tem uma agenda. Mas está diante de cada um de nós a decisão. Ou nós vamos cumprir a agenda de Deus, ou nós vamos administrar a nossa vida de maneira solitária e individual. O que é que você prefere? O que é que você escolhe? Sabe, o motivo de muitos não fazerem de Deus o seu pastor, sabe qual é? É o orgulho, é a soberba, é a vaidade. O problema é que nós nos achamos muito capazes, muito preparados, muito sábios, nos achamos muito inteligentes demais. Nós achamos que isso é o suficiente para sabermos o caminho. Mas entenda uma coisa sobre as ovelhas, porque a gente está falando da ovelha e do pastor. O Salmo fala sobre isso: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi está se colocando como uma ovelha e reconhecendo Deus como seu pastor. Entenda o seguinte, que as ovelhas elas têm a visão curta. Sabia disso? Ovelha tem a visão curta. E é por isso que este salmo fala da relação do pastor com as ovelhas. As ovelhas têm uma miopia agressiva. Sim. A ovelha, ela não vê muito distante.
não consegue enxergar muito longe. Quando a ovelha está numa trilha, ela caminha de cabeça baixa, porque ela precisa enxergar. Então ela caminha de cabeça baixa para poder enxergar o que está diante dos seus olhos. Amigos, nós não sabemos o futuro. Nós não sabemos o que é que vai acontecer na nossa vida daqui para frente. A gente não sabe. Nós não sabemos se nós estaremos vivos daqui a alguns dias, alguns meses, daqui a alguns anos, daqui 5 anos, 10 anos. Nós não sabemos. E é por isso que nós precisamos fazer do Senhor o nosso guia. Porque nós não sabemos o que vai acontecer da nossa vida daqui a 1 minuto. Provérbios 14, versículo 12. Provérbios 14, 12 diz que há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Ou seja, há caminhos que parecem corretos, há negócios que parecem bons, há relacionamentos que parecem saudáveis, há escolhas que parecem certas, mas não são. Na verdade, são verdadeiras armadilhas contra a sua vida. É laço. Quantos de nós já não entramos por caminhos assim? Hein? E até mesmo caímos em verdadeiras armadilhas? Por isso que nós precisamos do bom pastor, que nos diga qual é o melhor caminho, porque nós temos dificuldades para enxergar, nós somos comparados à ovelha. A ovelha tem miopia, ela não enxerga de longe, não enxerga bem. E nós somos assim, nós também não conseguimos enxergar. Nós temos dificuldades. Por isso que nós precisamos do pastor para nos guiar. Precisamos deste Deus maravilhoso. Ele é o nosso pastor. Então, a primeira ideia que eu quero deixar no coração de vocês aqui nesta manhã é esta. O que é que nós devemos fazer para sermos guiados pelos caminhos da justiça? Primeiro, admita que você precisa de um guia. Admita que sozinho você não vai a lugar algum. Que sozinho até melhor, você vai se arrebentar, né? Pior, né? Não é melhor, pior. Você vai se arrebentar. Então admita que você precisa de um guia, porque você é uma ovelha e você não consegue enxergar muitas coisas. Você não consegue enxergar longe. Você tem dificuldades assim como uma ovelha. Nós somos assim, temos limitações. E nós precisamos do bom pastor que nos ajude. Por isso que Davi disse: guia-me nas veredas da justiça. Guia-me por amor do seu nome. Mas segunda coisa que eu vou deixar para o seu coração. Segunda coisa, o que fazer para ser guiado pelos caminhos da justiça? Segundo, anote aí. Clame para que Deus te oriente. Clame para que Deus te oriente. Eu pergunto para você, você costuma pedir orientação a Deus? Quando você precisa tomar uma decisão, você pede conselho a quem? Você busca orientação de quem? Quando você vai fazer um negócio, você costuma orar? Você costuma entrar em jejum e oração por uma causa? Você consulta a Deus para as suas decisões que você precisa tomar na sua vida? Você consulta? Hein? Gente, nós temos que pedir orientação a Deus, confiando que Ele responde. A oração que nós temos que fazer é a seguinte: é dizer: Senhor, eu submeto a Ti o meu arbítrio e a minha vontade. Eu coloco a minha vontade em submissão à Tua vontade. Foi exatamente isso que Jesus fez. Quando na sua humanidade Jesus percebeu que seria crucificado, a Bíblia diz que ele foi para o jardim do Getsêmani. E na sua agonia, ele clamou de uma maneira tão intensa, mas tão intensa, que a Bíblia diz que ele começou a suar gotas de sangue. Esse foi o momento de maior tristeza e depressão que Jesus enfrentou. Sabia disso? Foi o maior momento de agonia, de depressão, de tristeza. Ele sentiu uma agonia tão profunda que era o sentimento de morte. E aí então ele disse: Pai, passa de mim este cálice.
Passa de mim, Pai, esta angústia, esse sofrimento, mas seja feita a tua vontade. Aí Jesus então se submete à vontade do Pai. É este o convite para nós, gente. É este o convite para mim e para você, nos submetermos à vontade do Pai. Ah, meus amigos queridos, leve diante de Deus tudo o que você vai decidir. Você disse que tem muitas decisões. Você precisa tomar decisões na sua vida, não é verdade? Então leve tudo isso diante do Senhor. Diante a uma decisão sobre um negócio, um relacionamento, seja o que for, diga hoje ao Senhor: Pai, eu não consigo enxergar o futuro. Eu não consigo ver o futuro. Eu sou míope, mas me guia pela tua vontade, tu és o meu pastor. Guia-me. Peça isso com fé e o Senhor vai responder. Por vezes, amigos, nós achamos que se tem muito dinheiro envolvido no assunto, então é coisa de Deus. A gente diz o seguinte: abriu uma porta e eu vou ganhar muito dinheiro, isso é de Deus. Logo a gente pensa assim, não é verdade? Cuidado, cuidado, nem sempre é de Deus, pode ser um caminho de morte. Ganhar muito dinheiro nem sempre é porta que Deus abriu, pode ser um caminho de morte, de destruição. O dinheiro, quando vem de Deus, veja, o dinheiro quando não vem de Deus não é abençoado. Então não pense que só porque é dinheiro ou porque é alguma vantagem, então é de Deus. Porque o diabo também oferece essas coisas. O diabo também oferece. O diabo não ofereceu isso para Jesus, lá na tentação no deserto? O que ele disse? Tudo te darei. Tudo te darei. Mas clame a Deus por uma orientação e peça com fé. Clame a Deus nesta manhã. Nós vamos fazer isso no final deste nosso encontro. Nós vamos clamar a Deus por uma orientação. Vamos pedir com fé, crendo que o Senhor vai responder. Há uma coisa que Deus diz que nunca deixará de nos dar. Anote isso. Existe uma coisa que Deus diz que nunca deixará de nos dar. Sabe o que é? Sabedoria. Anote essa palavra, sabedoria. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Sabe o que diz? Diz o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, nós precisamos, meus amigos, de sabedoria para as nossas escolhas, para as nossas decisões. Diga ao Senhor hoje: Senhor, me dê sabedoria para as minhas decisões. Tu sabes o que eu desejo, o que eu preciso, mas eu me submeto à tua vontade, Senhor. Eu me submeto. Quantas pessoas que Deus avisou e poderiam ter evitado escolhas erradas, hein? Mas hoje estão sofrendo até hoje, porque não ouviram a Deus, não se submeteram, não submeteram a Ele o seu coração. Então, amigos, cuidado, cuidado. Nem tudo que se apresenta bonito significa que é da vontade de Deus. Nem tudo. Peça a Deus sabedoria, porque Ele vai dar. Ande no temor do Senhor, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, peça a Ele sabedoria para suas escolhas e decisões e Deus vai lhe conceder. Alguém perguntou, Tiago 1, versículo 5. Tiago 1, versículo 5 foi o texto que eu li. Vamos continuar? Terceiro, anote, por favor. Terceiro, bom, o que fazer para sermos guiados pelos caminhos de justiça, da justiça? Eu falei primeiro, admita que você precisa de um guia, certo? Segundo, clame para que Deus te oriente. Terceiro, anote, ouça Deus. Ouça a voz de Deus, ouça. Porque não adianta apenas a oração. É necessário ouvi-lo. É necessário experimentar a sua voz. Mas se você não tiver comunhão com Deus, se você não tiver intimidade com Deus, como é que Ele vai falar? Como é que Ele vai se revelar a você? Deus se revela, gente, na intimidade. Deus fala conosco na intimidade. Muitos têm boa intenção, é verdade.
mas estão ouvindo outras vozes, que não é a voz de Deus. Pode ser a voz do diabo, pode ser outras vozes, inclusive o diabo também fala, gente. Tem muita gente achando que está ouvindo a voz de Deus, e não é a voz de Deus, é a voz do diabo, que é sutil, com aparência boa, mas é a voz do diabo, porque ele fala. Outro problema, gente, é quando ouvimos a nós mesmos. Tem gente que ouve todo mundo, não ouve a Deus. Tem gente que ouve a voz do diabo e pensa que está ouvindo a voz de Deus. E o grande problema também é quando nós ouvimos a nós mesmos. Esse é um problema. Esse papo de vamos seguir a nossa intuição, siga o seu coração, cuidado com isso. Cuidado, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. Como é que você vai ficar seguindo o teu coração dessa maneira assim? A Bíblia diz que o coração do homem é corrupto, é enganoso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Somente Deus, que sonda e conhece o nosso coração. Então é muito perigoso quando eu às vezes vejo muita gente dizendo assim: olha, siga o seu coração. O que é que o seu coração está dizendo para você fazer? Siga o seu coração. Tome cuidado com isso. Porque às vezes o teu coração é enganoso e vai te levar por caminhos enganosos. A gente tem que ouvir o que diz a palavra de Deus. Basear as nossas decisões na voz de Deus, naquilo que Ele diz através da palavra. Agora, o grande problema, meus amigos, é que nós gostamos de ouvir aquilo que nós queremos. Nós gostamos de ouvir aquilo que nos agrada. Tem muita gente que lê a Bíblia e ouve apenas aquilo que o seu coração deseja. Sabia disso? Tem muita gente assim. Usam textos bíblicos para dizer que foi Deus que falou. Quanta gente eu vejo fazendo isso? Até quando vão sair da igreja, usam texto bíblico para dizer que foi Deus que falou. Assim diz o Senhor, Ronaldo. O Senhor falou comigo: sai da sua terra, da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. O camarada quer sair da igreja, mas ele precisa arrumar uma base, espiritual, bíblica, para justificar a saída dele da igreja. Então, para ele não falar que é ele que está querendo sair, porque ele não tem coragem de assumir que ele quer sair, então ele usa a Bíblia. Ele fala que foi Deus que falou. Ele é seletivo na maneira de falar. Ele pega um texto fora de um contexto, usa o texto para qualquer coisa, para suas decisões, para dizer que foi Deus que falou. Gente, presta atenção. Quando a gente sintoniza com a voz do nosso coração, a gente só ouve o que a gente quer ouvir. Preste muita atenção nisso. Quando você sintoniza com a voz do seu coração, você só vai ouvir o que você quer ouvir. Mas você precisa estar em sintonia com a voz do bom pastor. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Entende isso? A proposta de ter uma vida com Deus, gente, é uma proposta de crescimento, de desenvolvimento da fé, de uma vida de intimidade crescente. Muitos vão à igreja e fazem promessas, mas não conseguem persistir no que se comprometeram a fazer. Não conseguem. Não conseguem persistir naquilo que se comprometeram a fazer, por exemplo, ler a Bíblia, se comprometeu a ir à igreja sempre, abençoar pessoas. Não consegue persistir. Entenda que a proposta de Deus para nós não é uma vida de promessa, gente. Não, mas é uma vida de transformação, de mudança, de intimidade. É isso que Deus quer para cada um de nós.
Se não houver isso, meus amigos, se não houver isso, todas as promessas que fizermos nós não conseguiremos cumprir. Gente, Deus quer falar conosco, mas nós não ouvimos a voz dele. Esse é o problema. Como é que nós poderemos ouvir a voz de Deus se nós não tivermos compromisso em ler a palavra e em ter uma vida de oração? Gente, como é que você quer ouvir a voz de Deus? Como é que vocês querem ouvir? Se vocês não tiverem um compromisso de oração e leitura bíblica. As nossas orações muitas vezes são monólogos. São orações de petições. A gente só sabe pedir, 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 me dá, parece criança. E a gente não deixa Deus falar. Deus quer falar comigo e quer falar com você. Nós precisamos nos aproximar de Deus. O Senhor está dizendo para nós nesta manhã, Jeremias 29:13. Jeremias 29:13, o Senhor está dizendo: buscai-me e me achareis, se me buscarem com todo o coração. Buscai-me e me achareis, se me buscarem com todo o coração. Se você buscar a Deus com todo o seu coração, você vai encontrá-lo. Se você quer ouvir a voz de Deus, buscar uma resposta de Deus diante de alguma situação que você está vivendo, você precisa buscar a Deus. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Aí você pergunta para mim, tá, Ronaldo, como é que Deus fala? Eu vou te dar três aspectos do falar de Deus, de como é que Deus fala. Você quer anotar como é que Deus fala? Primeiro, Deus fala através da sua palavra. Esse é o meio pelo qual Deus fala, é o mais importante. Esse é o mais importante. O problema do cristianismo nos dias de hoje, queridos, é que muitos dos crentes são vazios, são ocos. Eles vivem pulando de igreja em igreja. Esse é o problema hoje dos crentes. Eles não criam raízes em lugar nenhum. São crentes sem doutrina. São crentes sem conhecimento bíblico. Não conhecem a palavra. Que erram por não conhecerem a palavra, as escrituras. São crentes que vivem andando por todos os lados, buscando os misticismos, buscando os curandeiros, buscando as revelações. São os viciados nessas coisas. São os viciados em profecias, que baseiam as suas decisões no que esses profetas revelam. Esse é o pior. Quanta gente eu vi se quebrando na vida, porque baseou a sua decisão no que o profeta falou. Ele não foi buscar a voz de Deus na palavra. Ele preferiu correr atrás de profetada. E aí ele quebrou a cara. Porque disseram para ele, assim diz o Senhor, quando na verdade Deus não disse nada. Foi sentimento humano. Então, gente, é muito triste a gente ver hoje crente buscando misticismos, revelações, profetadas, viciados nessas coisas, correndo atrás desse tipo de igreja, viciados nisso. É tão triste isso. E que acabam baseando as suas decisões. Isso é pior. Além de buscar essas coisas, são viciados nessas coisas, eles baseiam ainda as suas decisões em cima disso, no que esses profetas revelam. Eu já vi situações terríveis do tipo, olha, Deus me revelou que você precisa casar com a fulana. E aí daí diz também para fulano, Deus me revelou que você precisa casar com um fulano. Aí os camaradas vão lá e se casam e não dá certo. E aí como é que fica? Foi Deus o problema? Deus que revelou errado? Deus que voltou atrás com a palavra? Deus que fez pegadinha? Não. Então tome cuidado com isso. Deus fala através da sua palavra. Escreva isso. Como é que Deus fala? Deus fala através da sua palavra. Anote isso. Esse é um primeiro aspecto. Igreja boa e saudável. Deixa eu dizer para você. Você está buscando uma igreja boa e saudável? Igreja boa e saudável é aquela que prega a palavra de Deus
e que dá alimento sólido para o povo, que sai abençoado e glorificando a Deus. Essa igreja que nós precisamos buscar, gente. Uma igreja que prega a palavra, que traz um alimento sólido para a nossa vida, que abençoa a nossa vida e que a gente glorifica a Deus. Gente, a palavra de Deus revela a vontade de Deus para a nossa vida. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade? É a palavra que vai revelar qual é a vontade de Deus para a sua vida. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela vai dar a direção. Você crê assim? A palavra vai dar direção. Ela é a direção certa para a nossa vida. Como é que Deus fala? Primeiro, Ele fala através da sua palavra. Segundo, anote, Deus fala através das circunstâncias. O primeiro e mais importante aspecto é falar pela palavra. Mas Deus também usa circunstâncias para falar. Alguém já disse o seguinte, que as placas de uma estrada apontam a direção. Não é verdade? As placas de uma estrada apontam a direção. Gente, as circunstâncias da vida, as portas abertas ou fechadas, os avisos, vão demonstrando para a gente se aquele é ou não o caminho de Deus. As circunstâncias da vida. E não há nada que mais nos ensine do que a circunstância do sofrimento. Não é verdade? Onde a gente aprende muito é no sofrimento. A Bíblia diz, lá em Provérbios 20, versículo 30, Provérbios 20 e 30, a Bíblia diz que os açoites da vida limpam as profundezas do ser. Os açoites da vida, os sofrimentos desta vida, limpam as profundezas do ser. Provérbios 20, versículo 30. Gente, os sofrimentos nos apuram. É Deus falando, é Deus tratando conosco, é Deus nos lapidando, nos aperfeiçoando, e então Ele mostra a direção que temos que seguir. Então procure fazer uma leitura das circunstâncias. E pergunte, por que Deus fechou essa porta? Essa porta está fechada. Por que está fechada? A gente, quando uma porta se fecha, logo a gente culpa o diabo. A gente fala, não, é o diabo, esse desgraçado, é o diabo que quer me destruir e tal. Não, às vezes isso é Deus. Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o nosso bem. Deus vê o futuro. Deus vê o lá na frente e Ele sabe o que é melhor para nós. Ele cuida de nós. Então, por vezes, Ele tem que fechar alguma porta para nós, porque senão a gente vai quebrar a cara. Se a gente entrar por aquela porta, aparentemente boa, a gente pode quebrar a cara, porque Deus vê o lá na frente. Lembra que eu falei para vocês que nós ovelhas, nós somos como as ovelhas. As ovelhas são míopes, elas não enxergam a distância. Nós somos comparados a ovelhas, nós só enxergamos aqui. A ovelha só olha para baixo, ela só enxerga ali a sua área onde ela está. Ali, naquele momento. Ela olha para o chão. Mas nós somos a mesma coisa. Nós temos dificuldade, nós não enxergamos o futuro. Então por que Deus fechou essa porta? Gente, Ele sabe o que é melhor para você. Todas as coisas cooperam para o teu bem. Vai ver que é macumba, vai ver que é olho gordo. Né? A gente pensa assim, quando dá alguma coisa errada, quando não acontece algumas coisas que a gente gostaria que acontecesse, logo a gente diz, é o diabo. Vai ver que fizeram alguma macumba. Não. Já cansei de falar para vocês nessas lives aqui, já cansei, que você não precisa andar com medo do diabo, nesse aspecto não tenha medo, se você é de Jesus. Se você é de Jesus, de verdade, não tenha medo, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Deus é o Criador, o sustentador de todas as coisas. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é o leão mais forte. E todos os outros leões que se aproximam, como o diabo, por exemplo, que a Bíblia diz que vem como um leão, se aproximando, rodeando a gente, querendo tragar a gente. Todos os outros leões, diante do leão maior, têm que se curvar. Porque ao nome deste leão da tribo de Judá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará.
que Ele é o Senhor. Então, você não precisa andar com medo disso. Se as portas estão fechando para você, saiba que Deus está no controle, Ele quer ensinar algumas lições para a sua vida. Você está disposto a aprender? Está disposta a aprender? Ele sabe o que é melhor, Ele está vendo lá na frente. Ele sabe que Ele precisa tratar de algumas coisas ainda na sua vida. Ele cuida de você, Ele cuida de nós, Ele é o pastor, nós somos as suas ovelhas. Ele não vai deixar que nenhuma ovelha sua se perca, porque Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Então, como é que Deus fala, meus amigos? Como é que Deus fala, então? Essa foi a pergunta. Deus fala através da sua palavra. Deus fala através das circunstâncias. E Deus fala também através de pessoas, é verdade. Ele pode usar pessoas. Anote aí. Terceiro, Deus fala através das pessoas. Quantas vezes Deus falou comigo através de uma conversa com uma pessoa? Deus usa pessoas para falar conosco, para nos alertar dos perigos. Você já teve gente assim? Que sentou com você e falou: cara, cuidado. Tome cuidado com isso que você está fazendo. Cuidado por esse caminho que você vai tomar. Pode ser arriscado. É perigoso. E aí, de repente, você nem deu bola. De repente, você até achou que... vai ver que está com inveja. Vai ver que... sei lá, quer o meu mal. Não quer ver a minha prosperidade. Mas não, de repente era Deus. E você nem percebeu. Ele estava te alertando de perigos. Aí depois que passa, aí a gente faz o que dá na cabeça. A gente faz o que dá na cabeça. A gente quebra a cara. Aí a gente lembra da conversa que a gente teve com aquela pessoa. Puxa, bem que ele me alertou. Bem que ele falou comigo. Era Deus. Que Deus fala através das pessoas. Deus estava te alertando. Não espere um anjo vir do céu. Senhor, eu quero ver um anjo descendo no meu quarto e falando audivelmente comigo. Deus pode fazer isso se Ele quiser? Claro que Ele pode. Mas normalmente Ele não age assim. Ele age de outras maneiras. Ele fala através da palavra. Ele fala através das circunstâncias. E Ele usa as pessoas. Ele usa o seu marido. Ele usa a sua esposa. Ele usa os seus filhos. Usa os seus pais. Usa os seus pastores. Neste momento, Deus está usando a minha vida para falar com você. Deus está usando a minha vida para entregar um recado a você. Deus usa pessoas para nos alertar dos perigos. Por isso que a gente não pode andar sozinho, gente. Por isso que não tem esse papo de ser cristão sozinho. Não, eu sou crente, não quero saber de igreja, não quero saber de crente, não quero saber de ninguém. Não, gente, não existe isso. Não existe vida cristã solitária. Não existe. Nós não podemos andar sozinhos, definitivamente. Entenda isso. E nós precisamos ouvir os sábios conselhos de pessoas que amam a Deus, em primeiro lugar, amam a Deus e que também nos amam, para que a gente tenha uma vida de vitória. A Bíblia diz, Provérbios 18:1, que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O solitário é egoísta. O solitário é egoísta. Ele busca o seu próprio interesse, ele não quer ouvir ninguém, ele não dá ouvidos às circunstâncias, ele não dá ouvido aos seus pastores, ele não dá ouvido aos pais, ao seu cônjuge, não dá ouvido a ninguém. Ele é solitário, ele busca o interesse dele. O importante são os seus próprios interesses, é egoísta. Egoísta. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Provérbios 19:20 diz: ouça conselhos e aceite instruções. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. E acabará sendo sábio. Então, ouça os conselhos dos amigos de Deus. Ouça. Eles são a boca de Deus para te abençoar. Ouça conselhos dos amigos de Deus. Não do ímpio que não ama a Deus. Porque você vai ouvir um outro tipo de conselho. Devemos, claro, ter relacionamento com todas as pessoas, sejam elas crentes ou não crentes. Claro, vamos nos relacionar com todos. Ter paz com todos. Não tem problema algum.
Agora, para ouvirmos conselhos, nós precisamos buscar amigos que são amigos de Deus. Anote isso. Anote isso, que isso é importante. Tem muita gente quebrando a cara porque está ouvindo gente errada. Vou repetir, tem muita gente quebrando a cara porque está ouvindo gente errada. Gente que não ama Deus, gente que não dá um aconselhamento bíblico. Dá qualquer outro tipo de conselho. Menos o bíblico. E aí você vai quebrar a cara. Os amigos de Deus, eles sim são a boca de Deus para te abençoar. Deus vai usar essas pessoas. Deus vai ouvir. Deus vai falar com você. Alguém perguntou, mas e os ímpios sendo seus pais? Os pais devemos ouvir, sendo eles ímpios ou não. Devemos considerar. Porque é o que diz a Bíblia. Honra o teu pai e a tua mãe. Nós precisamos ouvir os nossos pais. Porque eles também têm experiência, eles amam a gente e eles também, mesmo não tendo o conhecimento bíblico que a gente tem, eles podem ser a boca de Deus para nos abençoar. É claro que um pai e uma mãe, né, sejam ímpios, muitas vezes vão dar conselhos que não correspondem às Escrituras. E aí você precisa filtrar. É natural. É natural. O que não for conselho bíblico, agora, sendo pai e mãe, dando um conselho bom, que você vê que tem respaldo na palavra, vá em frente. Vá em frente. Por exemplo, seu pai fala assim, esse fulano aí viu o filho, esse fulano que te ofendeu, você não tem que perdoar não. Você tem que se vingar. Não, você não vai fazer isso, porque você sabe o que a Bíblia diz. Você entende? Vocês conseguem entender? Não, você vai ouvir dos seus pais, tá, legal, mas isso eu não vou fazer. Você pensa com você mesmo. Não, isso eu não vou fazer, porque eu tenho aprendido que eu tenho, como cristão, eu tenho que perdoar e não me vingar. Agora, por exemplo, quando o seu pai e a sua mãe, mesmo sendo ímpios, eles te alertam em relação a alguma relação que você está tendo. Olha, filho, esse relacionamento... Eles são ímpios, mas eles estão observando, por causa da experiência de vida. Eles dizem, filho, toma cuidado com este fulano que você anda andando. Ele é mau elemento, ele tem feito isso, ele faz aquilo, ele é envolvido com tal coisa. Tome cuidado, não ande com ele. Poxa, você precisa ouvir esse conselho. Deus está usando a boca dos seus pais. Então, tenha cuidado, tenha cuidado. Alguém perguntou, né, quando o marido não ouve o que falamos, como agir? Vai orando, irmã. Esse é um outro assunto que a gente pode tratar um outro dia, né? Que agora, é claro, a gente pode abrir aqui um leque para a gente falar muita coisa. É verdade. É verdade. Né? Mas não é esse o assunto agora. Eu queria continuar aqui para a gente não perder o raciocínio, mas só para dar uma geralzinha aqui para vocês entenderem dessa questão. Né? Então, como é que Deus fala, amigos? Deus fala através da palavra, Deus fala através das circunstâncias e Deus fala também através de pessoas. Esteja atento à voz de Deus. Eu quero concluir com vocês esse tema. Quero concluir esta mensagem, essa ministração. Gente, anote aí, Provérbios 4:18. Provérbios 4:18. Que diz assim: o caminho do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Gente, o caminho de uma pessoa de Deus não é um caminho confuso, não é um caminho cheio de trevas, não é um caminho cheio de indecisões. O caminho de uma pessoa de Deus é um caminho cheio de luz. É como a alvorada, diz o texto, que vai brilhando até se tornar dia perfeito. Então não viva nas indecisões que te provocam estresse e te adoecem. Tem muita gente estressada, adoecida por indecisões. Mas hoje, clame a Deus, dizendo: Pai, seja o guia da minha vida, seja o guia da minha vida. Me conduza pelo caminho da justiça por amor do seu nome. Diga isso a Ele.
Se submeta à vontade de Deus, clame com fé para que Ele te oriente e permita Ele guiar as tuas decisões e as tuas escolhas. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará, como diz o Salmo que lemos. Ele vai te guiar pelas veredas da justiça. Ele vai nos guiar, não porque somos bonzinhos, ou porque nós procuramos fazer tudo correto na vida, não é isso não. Mas Ele vai nos guiar, como diz a outra parte do versículo, por amor do seu nome. Isso não é lindo, gente? O Senhor vai nos guiar não é porque a gente é melhor que os outros, não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente faz por onde, não é porque a gente faz tudo redondinho na vida, não. Ele vai nos guiar é por amor do seu nome. Essa é a nossa garantia e a nossa convicção, queridos. Se você hoje está num beco sem saída, o bom pastor pode conduzir você. Ele pode te dar alternativas. Ele pode te dar um escape. Ele é a porta para as ovelhas. É o que diz a palavra. Ele quer ser o teu guia. Ele quer te conduzir. Ele quer mostrar o caminho. Então, clame a Deus e ouça a voz do Senhor. Clame ao Senhor. Qual é o caminho que você está seguindo nesses dias? Eu pergunto a você, para a gente finalizar e orar. Qual é o caminho que você está seguindo? Que estrada você está andando? Você tem ido por caminhos de tristezas? Você tem ido por caminhos de destruição? Você tem ido por caminhos de morte? Hein? Deus quer te guiar pelas veredas da justiça. Deixa Ele guiar a sua vida. Deixa o Senhor guiar a sua vida. Você que está perdido, você que está indeciso, e ainda não tem o Senhor como seu guia, deixa eu trazer um desafio para você. Entregue hoje a sua vida a Jesus. Entrega hoje a sua vida a Jesus e diga que a partir de hoje Ele será o único guia da sua vida. A partir de hoje, diga isso a Ele. Ele tem vida abundante para dar para todo aquele que nele crê. Você deseja experimentar essa vida abundante? Entrega a tua vida a Ele. Entrega. Você que está indeciso, você que está perdido e sem rumo na vida, e ainda não tem o Senhor como seu guia, hoje você pode entregar a sua vida a Ele. Entrega a sua vida, entrega o seu coração e diz, a partir de hoje, a minha vida pertence a Cristo. Ele vai ser o seu guia. Ele tem vida abundante para você. Ele tem vida abundante, vida plena para dar para todo aquele que nele crê. Aleluia. E que seja assim em nome de Jesus. Eu quero orar nesta manhã. Pai, como é bom saber que a Tua palavra é viva e eficaz. Como é bom saber que a Tua palavra dá direção para a nossa vida. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Como é bom saber que o Senhor está conosco, que o Senhor quer se fazer presente na nossa vida e se fazer presente nas nossas decisões. Obrigado por aquilo que aprendemos nesta manhã. Obrigado por estas verdades da Tua palavra que ouvimos. E agora nós queremos praticar tudo aquilo que nós ouvimos, Pai. Tudo que nós aprendemos nesta manhã. Ô Senhor, nós queremos nesta manhã admitir que nós precisamos de um guia, como nós ouvimos. Ô Pai, nós queremos, admitimos hoje que nós precisamos do Senhor, do bom pastor. Nós não queremos ser guiados por outras vozes, pela voz do diabo ou pela voz nossa interior. Nós queremos ser guiados pela voz do bom pastor. Pai, ajuda-nos a sermos guiados pela Tua voz. Dá-nos essa sensibilidade. Pai, como nós aprendemos também, Senhor, nós queremos clamar nesta manhã para que o Senhor nos oriente. Orienta-nos, Pai. Ajuda-nos. Nós queremos pedir a Tua orientação, queremos pedir a Tua direção diante de algum negócio que temos que resolver, diante de alguma situação familiar, no casamento, no trabalho. Senhor, dá-nos uma orientação. Nós estamos falando com o Senhor porque sabemos que o Senhor tem o melhor caminho para nós. Senhor, nós nos submetemos, nós submetemos o nosso arbítrio e a nossa vontade. Nós submetemos tudo isso a Ti. Ô Senhor, faça um milagre nesta manhã. Nós precisamos deste milagre.
Em nome de Jesus, nós não enxergamos o futuro, o Senhor vê lá na frente. Então ajuda-nos hoje. Pedimos com fé, Senhor, crendo que o Senhor vai nos mostrar a porta certa que nós devemos entrar, qual é a decisão correta que devemos tomar. Oh Pai, a Tua palavra diz que se alguém precisa de sabedoria, que deve pedir ao Senhor, que dá sabedoria livremente, de boa vontade. Oh Pai amado, então nós pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria para as nossas decisões. Em nome de Jesus, o Senhor sabe o que nós desejamos, o Senhor sabe aquilo que nós precisamos, e nós nesta manhã nos submetemos à Tua vontade. Pai, mas também como nós aprendemos, nós queremos ouvir a Tua voz. Ô Senhor, primeiro nesta manhã, nós admitimos que precisamos de um guia, é verdade. Segundo, nós estamos clamando ao Senhor para que o Senhor nos oriente. Pai, em terceiro, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Ô Pai, e para ouvir a Tua voz é necessário vida de comunhão, intimidade contigo. Nós queremos desenvolver este relacionamento contigo todos os dias, de falarmos com o Senhor e o Senhor falar conosco, de termos intimidade com o Senhor. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos. Aprendemos que o Senhor fala através da Tua palavra, e o Senhor tem falado nesses dias. O Senhor tem falado e nós queremos ouvir a Tua voz pela Tua palavra. Livra-nos, Pai, de nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, mas olharmos para aquilo que a Tua palavra diz. Em nome de Jesus, o Senhor também fala através das circunstâncias. Nós ouvimos isso hoje. Senhor, quantas circunstâncias, situações que têm acontecido conosco. Pai, como diz a Tua palavra, os açoites da vida limpam as profundezas do ser. Vivemos lutas, tribulações. Não há nada que mais nos ensine, Senhor, do que a circunstância do sofrimento. Pai, por vezes sofremos tanto, mas o Senhor está falando. É Deus falando com a gente, é Deus tratando conosco, é o Senhor nos limpando, nos purificando e nos mostrando a direção que temos que seguir. Mostra mesmo, Senhor, mostra, porque o Senhor vê o lá na frente, o futuro, mostra a direção. Pai, e também o Senhor fala através das pessoas, como nós ouvimos. O Senhor usa pessoas para nos alertar, para mostrar caminhos que por vezes estamos percorrendo, caminhos de destruição. Senhor, nós não queremos ser arrogantes, nós queremos ouvir conselhos e aceitar instruções, porque então nos tornaremos sábios. Livra-nos de tomarmos decisões pela nossa própria cabeça, de confiarmos na nossa própria intuição e capacidade humana. Mas, Pai, ajuda-nos, como diz o texto de Provérbios 19 e 20. Ajuda-nos, Pai, a ouvir os conselhos e aceitar as instruções. E então seremos sábios. É isso que nós queremos, Pai. É isso que nós queremos. Em nome de Jesus. Porque o caminho do justo é como a luz da aurora, da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Oh, Pai, nós entendemos nesta manhã que o caminho de uma pessoa de Deus não é um caminho confuso, não é um caminho cheio de trevas, de indecisões, mas é um caminho cheio de luz. É como a alvorada que vai brilhando e brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Que seja assim, Pai. Nos conduza nesta manhã, como disse o salmista. Nos conduza, Pai, por um caminho de justiça, por amor do Seu nome. Não porque merecemos, porque não merecemos, mas é por amor do Seu nome. Seja assim para o Teu louvor. Abençoa os meus irmãos, guarda cada um deles. Preserva, Pai. Preserva os meus irmãos de todo mal, de toda contaminação desta Covid. Senhor, que eles sejam guardados, preservados, espírito, alma e corpo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.